é interessante a gente saber o seguinte, que o diferente não é errado, e nós temos que saber que ser diferente é natural no ser humano. Olha só, quase nada é natural no ser humano, mas isso é natural. Assim como alimentar-se é preciso, dormir é preciso. Agora, como se alimentar, do que se alimentar, como dormir, isso é cultural. Tudo bem quanto a isso? Bom, então em primeiro lugar, nós nos diferenciamos dos demais seres vivos porque nós produzimos cultura. E essa produção cultural não é igual, não é homogênea no gênero humano. Ela é diversificada. Isso demonstra a nossa capacidade de sermos diferentes. Olha o estilo de cabelo de vocês. Estou falando coisa simples. Um vem para um lado, outro vai para o outro lado, outro vai para frente, outro vai para trás, outro corta do lado aqui. Outro... É tantos estilos diferentes. Percebe? Esse é um ponto. Então, isso tem que ser certo para a gente. O ser humano, o que é natural do ser humano é a capacidade de ser diferente, gente. O que nos torna humano é produzir cultura. E ao produzir cultura, nós produzimos cultura homogênea ou heterogênea? Heterogênea. Diferenciada, diversificada. Olha só, se é heterogênea, se é diversificada, então temos que partir do princípio de que todo ser, não existe ser humano igual ao outro. Somos diferentes em várias situações. E se somos diferentes, nós temos que aprender a aceitar o outro como ele é. E nós temos uma grande dificuldade disso. Por que temos dificuldade disso? Porque nós temos a tendência de olhar para o ser humano, olhar para o diferente e classificá-lo segundo uma lógica totalmente egoísta. Quando nós olhamos para a nossa cultura e avaliamos nossa cultura como superior, e ao olhar para outra cultura, nós temos que essa cultura ela é inferior. É etnocentrismo. Tudo bem? Quando eu considero a minha superior a outra, eu nivelo todas no nível de inferiorização, eu classifico elas no nível abaixo e coloco a minha como superior. Aí eu julgo igual a minha. Se eu chegar numa cultura que é diferente da minha, eu quero subjugá-la. E se eu não aceitar a subjugação, eu amassar, eu tomo a riqueza dela. É o que aconteceu na colonização. É o que aconteceu, por exemplo, com Hitler. Olha o problema de você não entender as diferenças. Você passa a pautar a sua vida na destruição do que é diferente. Você não aceita o que é diferente e quer destruir. Você pode transportar isso. E aliás, esse pensamento é o que gera o machismo. Quando o homem acha que pode destruir a mulher. Gera o racismo, quando o branco acha que pode subjugar, escravizar, destruir. Ou quando você vê que a pessoa não tem condição financeira e você massacra a pessoa, escolhe uma postura de superioridade. Olha só as gradações, questões de gênero, tudo isso quando a pessoa se considera superior. Então o etnocentrismo é uma postura equivocada, embora todos nós temos um grau de etnocentrismo, porque afinal de contas nós nos valorizamos. Mas valorizar a mim mesmo é sinônimo de destruir o outro? Não necessariamente. Eu não preciso apagar a estrela do outro para brilhar a minha, preciso? Aliás, quando alguém apaga a estrela do outro para brilhar somente a dele, não tem mérito nenhum. O mérito está em ser diferente, mesmo tendo outros diferentes também. E aí eles fazem a diferença, e você também, e você se destacar, o mérito é seu em si, sem destruir o outro. Mas o homem, quando vê a mulher se destacando, aflora a selvageria do machismo, e ele quer sufocar o desempenho da mulher. Quando o branco vê o negro se destacando, ele quer sufocar esse destaque do negro. Tudo bem, gente? Isso é equívoco. É a postura a ser evitada, sim ou não? Presta atenção. Deve ser evitada essa postura. Qual postura devemos construir então? Qual ponte devemos construir? Uma ponte de aproximação, de aceitação, de tolerância. Como que eu faço isso? Simples, de colocar no lugar do outro. Uma lógica religiosa que é fundamental aqui na nossa matéria é eu me colocar no lugar do outro, considerar o outro superior a mim mesmo. É uma lógica religiosa. Quando eu me coloco no lugar do outro, eu começo a sentir a dor do outro. Eu começo a perceber o quanto o outro está sendo rotulado, estigmatizado,
massacrado, e eu me coloco no lugar dele, eu começo a sofrer também. E aí eu enxergo, olho para o meu opressor e eu me vejo. Por quê? Porque eu me vejo. Porque eu me vejo massacrando o outro. Tudo bem? Deu para entender? Se eu não, pode falar, eu repito. Então, por exemplo, eu e ela, se eu massacro ela, e no momento eu saio de mim e vou ficar no lugar dela, eu no lugar dela, quando olho para mim massacrando ela, eu vejo o quanto eu sou selvagem. Mas nós não queremos isso, nós não queremos ser confrontados, não queremos que as pessoas falem que nós somos selvagens, nem preconceituosos e nem racistas, porque isso não é politicamente correto. Então nós aceitamos, eu não faço isso, não faz, faço um teste. Só perguntar aqui o que você acha de a mulher estar dirigindo, as respostas são mais variadas possíveis. Mulher no volante, o que significa? Você pode pensar uma coisa boa, mas alguém fala que é perigo constante, ora. Olha, ela disse aqui, tinha que ser mulher. Na verdade, a mulher... Se um homem branco faz uma coisa errada, tudo bem, mas se um homem negro faz uma coisa errada, o que dizem dele? Tinha que ser negro. Não, também, a cor. Isso é etnocentrismo, isso é racismo. É considerar a pessoa superior, e quando você se considera superior e os outros inferiores, você massacra essa pessoa. Experimenta por um minuto se colocar no lugar dessa pessoa. Experimenta. Você sentir toda a opressão que vem sobre a sua vida. Você vai repensar esses valores. Então, se o etnocentrismo é uma postura a ser evitada, qual que é a correta? Qual que é a correta? Relativismo cultural. O que implica o relativismo cultural? Ficar no lugar do outro, para compreender o outro. Entendeu? Tudo bem? Tudo bem? A postura de relativismo cultural é que você não considera superior, você está na mesma relação. É que eu não estou sentado aqui com vocês, nós estamos falando de igual para igual. Quando eu estou em pé, eu olho de cima para baixo. Se você vê alguém que é cadeirante, ou então que tem algum tipo de necessidades especiais, você não pode falar de cima, você tem que agachar e falar. Você vai falar com a criança, tem uma foto do príncipe Williams, filho do príncipe Charles, na Inglaterra, que quando ele vai falar com o filho dele, toda foto ele agacha para falar com o filho dele. Isso é pedagógico. Ele fica no nível do filho, para falar na linguagem do filho, para compreender o filho. Parece uma coisa boba, mas é seu de psicologia. Poder, por exemplo. Como você coloca no mesmo nível. Ontem eu estava aconselhando o pai falou assim: meu filho, está com problema e tal. Ele contou a história dele. Eles estão separados, os pais, e o filho sofrendo. Eu falei: olha, ele disse assim: meu filho não aceita, não me aceita. Eu falei: você precisa entrar no coração do seu filho, conquistar o seu filho, para que ele possa confiar em você, e só aí ele vai te ouvir. Senão ele vai ficar resistindo a você e vendo quem fala mais alto. Quando você tem um inimigo, não adianta você querer debater com ele. Se alguém não gosta de você, entra no coração dele, conquista a confiança dele, aí ele vai te ouvir. Vocês vão se tornar amigos. Eu digo inimigo, não é aqueles inimigos mortais, aquela pessoa que você não vai com a cara, aquela pessoa que você acha que está fazendo um pouco caso com você. Entra no coração dele. Para entrar no coração dele, tem que se colocar no lugar dele e pensar como ele. E aí você sentir o que ele sente, porque ele age daquela maneira. E aí você se vê. Você está ajudando ele? Não. Está fazendo nada por ele? Não. Ele precisa de ajuda? Precisa. Você passa a ajudar. Tudo bem? O etnocentrista, ele não tem condições, ele acha muito difícil se colocar no lugar do outro. Por uma razão simples. Qual a razão? Medo. Mas medo do que? Você pode perguntar. Medo do que é diferente. Ora, medo do que é diferente? Não deveria ser assim? Porque ser diferente é nossa capacidade inata. Somos diferentes. Olha um pro outro para você ver. Olha a beleza que está na diferença. Isso é belo. Olha o seu coleguinha aí. Olha vocês duas. Uma diferente. São belas. Os dois ali, ó, são belos. Os dois aí, ó. Essa diferença é rica. É rica essa diversidade.
Então o que é nada da gente é ser diferente. Se é diferente, eu tenho que aceitar o que o outro é. Então, se você escolher no lugar do outro, é uma postura difícil. Por exemplo, ele torce para o Corinthians, né? Pela sua camisa, o deduz, você torce para o Corinthians. Só se não, né? Provavelmente ele tem uma torcida adversária como inimiga. Se tivesse o palmeirense, o que o corintiano tem que fazer? Se colocar no lugar do palmeirense e saber que o Palmeiras não tem mundial, então você tem que ficar. Foi sem querer, foi sem querer. Quem disse que o Palmeiras não tem? Ó, o Palmeiras tem mundial. 1950 ou 51. Não importa. O Corinthians fala que é bicampeão mundial. É nada. Só é bicampeão na Libertadores também? Bom.